Então, esta é a minha aula sobre o filo Cnidaria, com a apresentação de PPCC para a disciplina de Zoologia de Vertebrados 1 do curso de Biologia da UFSC, de licenciatura. Eu vou apresentar algumas definições, o ciclo de vida e o comportamento dessas espécies aí, que são as espécies das águas-vivas e dos corais. Então, por que a gente deveria estudar eles? Bom, simples, porque eles fazem parte da fauna do nosso litoral catarinense. É muito importante a gente ter conhecimento desses animais, a gente saber, por exemplo, as anêmonas, elas não queimam, né? Se a gente tocar pelo menos as que tem aqui, as mais comuns na nossa região, né? E a outra coisa importante para a gente considerar estudar é que esses seres, diferentes das esponjas, né, são seres entre as esponjas e entre os animais bilaterais com órgãos. Eles apresentam estágios iniciais de cavidades digestivas, né, uma importante evolução estrutural que é mantida, então, aqui pelos próximos animais que vêm, que são os seres bilaterais, né. E aqui a gente tem a filogenia, ela está bem ali no vermelhinho, né, acima dela estão as poríferas, né, as esponjas, e abaixo, então, todos os animais bilaterais. Então, eles são seres, diferente das esponjas, eles têm uma organização a nível de tecidos verdadeiros, tissular. Diferente das poríferas que têm um nível celular de organização, né? Divide por algumas células, algumas fazem, né? Algumas são responsáveis por isso, algumas por aquilo. E isso se torna um pouquinho mais complexo nas águas-vivas e nos quinidários em geral. Ocorre esta divisão do embrião, né, no folheto embrionário, no desenvolvimento deles. Eles têm então epiderme e gastroderme, né? Não tem a mesoderme, que é o que daria origem que é o que dá origem, por exemplo, pra gente aos nossos órgãos, né? Eles não têm órgãos. Então a fisiologia não é muito complexa mesmo, são seres de simetria radial e com um sistema gastrovascular, né? Incompleto, né? Porque, enfim, nós já veremos. Então, o que dá nome à espécie é essa questão urticante, né? Eles têm cnidócitos, que são células muito importantes para a alimentação e para a defesa deles, que é o que causa a queimação, né? E tem também essa metagênese, né? São duas características únicas, né, do filo. Essa metagênese, eles alternam da forma polipoide, né, em formato de pólipos que não se movem, sésseis, para a forma medusozoide, que é, né, as águas-vivas, né, propriamente ditas medusas, e são características únicas. Eles podem ser solitários ou coloniais, né? Então, aqui na direita, a gente tem esse processo de liberação desses espinhos, desse filamento. Ele sai então do nematocisto, né? Quando entra em contato com um animal, com um peixe, enfim, né? Essa toxina, né? Essa neurotoxina paralisa os animais e os tentáculos capturam e levam então para a boca o alimento, né? Então, esse processo de metagênese, aqui a gente tem um pólipo, tem uma medusa, né? O mesmo animal passa por dois estágios, na maioria das classes, que a gente logo vai ver, e passa por esse estágio séssil, né, que não se move, e esse estágio de medusa, né? Então ali dá pra ver bem direitinho entre a epiderme e a gastroderme tem a mesogleia, né, que é essa parte mais gelatinosa mesmo. São todos, na maioria, né, carnívoros, né, ou comem, né, micro-organismos suspensos na coluna da água. A digestão é extracelular e intracelular. Eles excretam o que não é aproveitado pela boca, como por exemplo o esqueleto do peixe, né, ossos não aproveitam, se espelha pela boca, não tem um ânus, né, não passa por um. As células nervosas são todas espalhadas no corpo, né. Importante ressaltar aqui, diferente das esponjas, os quinidários têm neurônios, né, mas todos espalhados, não tem um sistema nervoso central nem nada disso. Então aqui a gente tem a filogenia,
várias classes, né? 5, mais exato. E eu vou dar uma passada por cada uma delas, né? Os antozoários, que são os corais e as anêmonas, né? Essa verdinha aí, a Madracis, ela é um antozoário que ocorre aqui na nossa região de Florianópolis, na Ilha do Arvoredo, se observa bastante. E temos também ali do lado o coral-sol, um antozoário invasor que atrapalha essa reprodução da Madracis, né? Então, bem importante ressaltar isso daí. É um problema ambiental, né? Aqui a gente tem o ciclo de vida, né? O estágio sexual, ele é todo na água. Os gametas, eles se encontram na água, formam o ovo, formam a larva, e a larva se prende em algum lugar. Não possuem estágio de medusa, né? Os corais, como a gente consegue ver aí. As quinidas, eles botam para fora mais no período da noite mesmo, porque durante o dia eles se alimentam de fotossíntese feita por outra espécie, e é uma simbiose muito importante, né, que está em um processo bem complicado de provável extinção daqui a alguns anos, porque, de modo geral, com a temperatura do mar subindo, elas não têm tempo de se recuperar, são animais bem sensíveis quanto à temperatura da água, e eles não se recuperam muito rápido, não. Então isso é um problema ambiental que afeta inclusive o Brasil. Essas imagens são do Rio Grande do Norte e são intensas ondas de calor, né, no mar, que faz por sua vez morrerem, né? Esse esbranquiçamento é o que sobrou, são os esqueletos, né? São animais super importantes para a biodiversidade, né, marítima como um todo, porque abrigam milhares de espécies de peixes e crustáceos. E tem um documentário na Netflix que eu recomendo vocês verem, que é Em Busca dos Corais, ou em inglês Chasing Coral, que retrata muito bem essa situação, explica muito bem. E aqui a gente tem a classe Staurozoa, cerca de 50 espécies só. Não tem estágio de medusa, né? Não tem, também é séssil. Aqui a gente tem outra classe, que é a Siphozoa, tem 200 espécies descritas. Aqui a gente tem na nossa região 2 sifozoários muito comuns. A Crisaura é essa que comumente tem aqui, que a gente tem essa grande invasão delas em alguns anos, assim, vem milhares delas para cá. E tem essa outra aqui, que é a Drimonema, né, que come inclusive a Crisaura e come outras também. E esse aqui é o ciclo de vida delas. Elas sim têm esse estágio então completo, né, séssil para medusa, para o estágio de medusa, e passa então por um processo que a gente chama de estrobelização, né? O pólipo lança então um pólipo apenas pode lançar diversas, né, que seriam clones de medusas, né, diversas éfiras, até chegar no estágio adulto, né, reprodutivo. Então, no estado reprodutivo, se produz ali novos ovos, na água mesmo, e a plânula, a larva, se fixa em algum lugar para dar continuidade. A cubozoa é uma outra classe de 36 espécies descritas. Algo interessante delas é que elas possuem 4 pedalhos, todas elas. Mas esses pedalhos podem ter mais de um tentáculo, né? Tem umas que têm diversos tentáculos. E outra característica muito interessante é que algumas espécies, alguns cubozoários, têm olhos, sim, desenvolvidos, exclusivos da espécie. Assim, não se encontra a evolução desse olho em nenhuma outra espécie, nem nada do tipo. E pega, sim, uma boa quantidade de luz do ambiente. E o processo de ciclo de vida delas é um pouco diferente, porque ao invés de gerar várias éfiras, como é o caso dos hidrozoários, hidrozoários, né? Não, sifozoários, perdão, libera somente uma medusa por pólipo, né? Por mais que esse pólipo no estágio de metamorfose pode sofrer um estágio assexual e gerar outra larva e gerar outro pólipo, né? Como a gente vê ali na imagem. E outra situação interessantíssima
é o acasalamento em cubozoa, porque foi observado que existe, inclusive uma espécie que eles deram o nome, é cópula, né? Existe esse processo de cópula, como a gente está vendo aí nessa imagem da direita, que é a liberação de espermatozoides dentro de outro cubozoário, que é muito interessante, dentro da mesma espécie, né? E, por último, os hidrozoários, que são minúsculos, né? As hidras estão nessa categoria. As hidras são as únicas que são de água doce, né? Do filo inteiro. Aqui a gente tem a caravela portuguesa aqui do lado, que é uma espécie que ocorre, que as caravelas são dessa classe. E existem dois tipos de reprodução, dois tipos de ciclo de vida nos hidrozoários, que um não ocorre totalmente sem pólipo, como é o holopelágico aqui, ciclo de vida de hidrozoa 2, estágio sem pólipo, e o outro é o pólipo e liberação de medusa por brotamento, ou seja, o pólipo faz brotar, né, alguns indivíduos que vão virar medusa e enfim, né? E tem a hidra também que ela é completamente não tem estágio medusozoide, não tem medusa, né? A hidra é a parte. Aqui a gente tem um pouco das diferenças, né? O tamanho, como eu já disse, é diferente para todas elas. Cifozoários são geralmente muito longos, muito compridos, tem até 2 metros. Cubozoários são médios, né? 1 metro a 30 centímetros. E os hidrozoários, o segundo maior grupo do filo, classe do filo, são geralmente muito pequenos, né? E nas imagens a gente consegue ver a diferença entre eles, né? Enfim, é isso. Muito obrigado. Se tiverem dúvidas, podem fazer que eu dou um jeito de responder ou de pesquisar também, se eu não souber, o que é muito interessante. Muito obrigado.